E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso agora há pouco nas redes sociais. No vídeo, ela fez uma analogia com as dificuldades enfrentadas pelo ex-presidente. Vamos ouvir. Existem dias em que as nossas provações parecem intermináveis. E essas situações tornam as nossas vidas mais difíceis, fazendo com que esse necessário nascer de novo pareça algo inalcançável. É justamente nesses momentos de provação que devemos nos lembrar de que o nosso Salvador nasceu enfrentando grandes dificuldades em um cenário marcado pelo desprezo, pela frieza e pela maldade de algumas pessoas que poderiam ajudar aquela família, mas preferiram ser indiferentes e omissas. Michele ainda pediu orações a Bolsonaro e convidou as pessoas a seguirem firmes com o ex-presidente. Convido a todos para permanecermos firmes no propósito do nosso líder, o meu galego, de transformar vidas, de edificar uma nova nação por meio da verdadeira política. Peço que continue orando por ele, pelas famílias injustiçadas e pela nossa nação. Vou chamar aqui o nosso analista, o Ranier Bragon. Ranier, a ex-primeira-dama, ela faz agora um trabalho que o ex-presidente não pode fazer nas redes sociais, né? Não pode usar as redes sociais. Exato, Leandro. Ela marcou esse pronunciamento, entre aspas, nas redes sociais para o mesmo horário do pronunciamento do presidente Lula em cadeia de rádio e TV. E ali, diferentemente do tom que o presidente Lula usou, que era o de apresentar os projetos, os avanços que ele diz ter conseguido e até apresentar propostas aí para um futuro um possível quarto mandato, a Michele, ela optou por fazer uma retrospectiva ali da saúde do marido, sempre em um tom religioso. Ela é evangélica, ela tem uma penetração muito grande aí no segmento evangélico e também para dar sinais ali sem citar nomes, sem apontar o dedo especificamente para pessoas, mas dizer que o ano de 2026, na visão dela, vai ser um ano importante para essa retomada, apesar de alguns acharem que isso é impossível, isso nas palavras dela, que é preciso perseverar, ter fé em Deus e etc., para que consiga isso. Um ponto até interessante da fala dela nas redes sociais, Leandro, foi quando ela fala para as pessoas seguirem em frente e não se preocuparem até com eventuais traições, né? A gente vê aí nos bastidores que tem divisões, mesmo dentro da família, dentro dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E a Michele, além de chamar para essa perseverança, para resistência, para manter a luta no ano de 2026, ela fala ela cita o termo traição também, para que as pessoas, apesar de sofrerem às vezes uma traição de uma pessoa próxima, para que ela siga em frente. Então foi um jeito ali que ela encontrou, a gente não sabe ao certo se isso foi combinado também com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, se não, o Flávio não mencionou isso lá na entrevista coletiva também, mas o fato é que foi tentado fazer um contraponto ao pronunciamento natalino que todo presidente da República faz, ou quase todo presidente da República faz nesse período do ano. E a Michele, como a gente sabe, ela gravou esse pronunciamento, né? E atuar agora, nesse exato momento aí, ou já passamos das 10 da noite da véspera de Natal, ela está nesse momento acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro no DF-Star, que é o hospital que ele está se preparando para a cirurgia que ele vai fazer na manhã desta quinta-feira, Leandro. Agora, Ranier, conversando com vários políticos de direita, né, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se percebe é que não há um pensamento único, né? Há muita divergência entre os políticos, entre a direita, né? Um concorda com X, o outro concorda com Y, enfim, não há uma unidade, né, agora, nesse momento.
A família Bolsonaro fala que esse é um momento para poder até observar, como você bem falou, citando o exemplo dela, observar quem estaria hoje traindo, quem hoje estaria contra, né? Porque olham o ex-presidente como, ele não vai mais conseguir chegar à presidência da República. Isso segundo alguns parlamentares da direita com quem eu conversei. Alguns nem querem que ele volte por causa da condição de saúde. Mas até então, antes da prisão do ex-presidente, até a prisão domiciliar, o próprio falava, não, eu pretendo sim voltar, a minha intenção é essa, e ele descartava totalmente a figura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, como uma sucessora. Alguns integrantes da direita chegaram a falar que ela poderia sim sair como candidata a presidente, ou então uma vice do próprio Flávio Bolsonaro. Mas lá atrás o ex-presidente já havia falado que não, que ela não queria que ela sofresse o quanto que ele sofreu na política, que a política é difícil para poder lidar, né? Então, há uma divergência na direita e esse momento é um momento em que as pessoas mais próximas do ex-presidente observam que aqueles que vão de encontro, o que a gente pensa, o que a gente quer, tem que ser descartado. Ou seja, é um momento em que os bolsonaristas estão filtrando aqueles que são aliados mesmo ou não. Na sua avaliação, você entende, também segue esse raciocínio? Leandro, exatamente, é uma característica, né, do movimento bolsonarista, do próprio Bolsonaro, essa ausência de seguir uma linha tradicional da política. Várias das coisas são feitas assim no improviso mesmo, a gente acha até que tudo na política tem uma preparação, uma combinação prévia, mas a característica da família Bolsonaro, do movimento bolsonarista, do ex-presidente, envolve muito de improviso, de instinto, e isso também embute também muitas críticas, muitos atritos internos. A Michele, como você citou, ela é ainda, né, cotada para importantes cargos aí, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava na prisão domiciliar, segundo aliados que o visitaram, ele chegou em determinado momento a autorizar a divulgação de que ele havia concordado com uma chapa que fosse Tarcísio de Freitas para presidente e Michele para vice. Naquela época, segundo esses aliados que o visitaram, ele disse que era preciso haver um nome Bolsonaro na chapa, que era preciso haver alguém percorrendo o Brasil para defender o seu legado, para defender o seu nome, as suas ideias, e que ele via na esposa uma figura talhada para isso. Só que, como a gente viu, ele voltou atrás depois, né? Agora, a depender das palavras, a se confiar nas palavras do Flávio Bolsonaro, o ex-presidente o escolheu para ser o candidato a presidente. O Tarcísio está meio num compasso de espera, vamos dizer assim, publicamente dizendo que apoia o nome do Flávio, que torce para que ele cresça e que vai se lançar a candidatura à reeleição em São Paulo mesmo, que é uma candidatura ali mais tranquila, mas a gente sabe que isso ainda há muita água a passar por baixo dessa ponte, tudo pode mudar. E é isso que você falou, Leandro, tem muita ainda divisão, a família passa por esse processo mesmo de saber quem é que está com a família, quem que está com o Bolsonaro, quem que não está. Tem muita briga, a gente vê a situação lá de Santa Catarina, onde o Carlos Bolsonaro foi para disputar e há uma divisão lá, um racha na base bolsonarista local. E também teve outros episódios no Ceará, por exemplo, onde a Michele se posicionou muito claramente lá contra uma articulação que estava se desenhando em apoio ao Ciro Gomes, que é um nome aí que historicamente estava vinculado mais um pouco ao centro, à centro-esquerda. E então tem muita ainda divisão, muita história para contar e por isso que me chamou a atenção essa menção dela nesse pronunciamento, a traição de pessoas próximas. Depois escuta com mais atenção ali todo o vídeo dela e aí você me fala, mas acho que tem um recado ali que foi dado, viu, Leandro? Uhum.